O ELSA Brasil é uma coorte, é um estudo longitudinal que desde 2008 acompanha a saúde de mais de 15 mil servidores no Brasil, de 6 cidades brasileiras: Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente fez um trabalho de divulgação muito grande falando sobre o ELSA, e as pessoas se voluntariaram para fazer parte do estudo. Então, desde 2008, esse conjunto de servidores públicos, de trabalhadores aposentados e ativos, eles frequentam os nossos centros de pesquisa e a gente faz uma série de medidas, aplica questionários para esses trabalhadores, para esses participantes voluntários, né, tentando compreender como é que ocorrem as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Quais são as causas, os determinantes, ou como é que se dá a ocorrência das doenças crônicas no Brasil. Porque até então, quase todo o conhecimento que a gente tinha das doenças crônicas não transmissíveis eram oriundas de estudos internacionais, grandes coortes internacionais. A gente tem um foco muito grande nos determinantes sociais de saúde, como as pessoas vivem, onde elas vivem, né? De que forma isso impacta na saúde das pessoas. Além de todo o conhecimento clínico que se tem sobre as doenças, né? A gente tem, por exemplo, interesse em compreender como que o racismo pode se associar à ocorrência dessas doenças crônicas, né? Como eventos estressantes ao longo da vida impactam nas doenças crônicas. Além de aplicar questionários e um conjunto grande de exames, a gente tem sangue congelado desde 2008, então já são 3 ondas de acompanhamento em que a gente coleta a amostra de sangue dos participantes e congela em freezer -80. Então a gente tem uma base sólida muito grande da história de saúde dessas pessoas. E com o advento da Covid-19, a gente entende que a gente tem uma contribuição muito grande para dar para a compreensão dessa doença complexa que a gente conhece ainda muito pouco da determinação do porquê que algumas pessoas pioram e morrem e outras pessoas nem sintomas têm, né? Então a nossa ideia de ter construído o ELSA Covid é poder também contribuir para o entendimento da ocorrência da Covid na população. Muito enriquecedor para nós, como coordenadores do ELSA, termos que nos reinventar na forma de pesquisar, né? Porque a gente tinha, na verdade, uma coorte acompanhada já há 10 anos, com um acompanhamento presencial, né, vindo a esse centro de pesquisa, respondendo a questionários, fazendo exames, e um acompanhamento por telefone, uma vez por ano, para saber um pouco como é que vai a sua saúde, isso e aquilo. De repente, ficamos diante de uma pandemia, diante de uma pergunta importante a ser respondida, e que poderia ser respondida pelo ELSA, que era justamente isso, o impacto da Covid nas doenças crônicas, né? Principalmente as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade. O foco são nas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes também. A determinação dessas doenças ela é complexa e inclui o que a gente chama do código de endereçamento postal até o código genético, né? Tem uma complexidade muito grande na compreensão dessas doenças. São doenças que não têm uma única causa, um único determinante. Então a gente, na verdade, teve que se reinventar, porque a gente não podia chamar os participantes para vir ao centro de pesquisa e a gente tinha que ter com eles um contato por esse meio que já estava bastante difícil, saturado, né, que é o meio virtual, o meio do telefone, o meio do WhatsApp, e fazer com que eles se interessassem a fazer parte dessa pesquisa, né? E a gente
teve que reinventar até a forma de contato, a gente teve que tentar fazer um aplicativo para que eles pudessem responder, né? Então, assim, foi um novo olhar, né? Eu me lembro da gente preocupada quando a gente começou a coleta em junho, que a gente tinha que fazer uma coleta rápida que terminasse até dezembro. Nós, quando pensamos em fazer o Elza Covid, a gente pensou em 3 meses de acompanhamento. Então, assim, o quanto que um distanciamento social poderia ter reduzido tudo isso, porque é um impacto muito grande para as pessoas você mudar a sua rotina durante tanto tempo. Agora a gente tem novas variantes, novas perguntas acumuladas que a gente ainda não conseguiu responder ao longo desse tempo, né? E assim, a gente está num outro momento da pandemia. É interessante que no primeiro momento a gente estava muito mais assustado do que agora, o número de óbitos era metade, menos até do que a gente tem hoje, mas a gente respeitava muito mais essa coisa do ficar em casa, o nosso medo do novo era muito grande. E nesse momento me parece que como se as pessoas tivessem um pouco anestesiadas da complexidade da coisa ou cansadas. E aí o Elza Covid nos fez, mesmo não presencialmente, mas vivenciar com esses participantes toda essa tristeza que está sendo realizada no Brasil com a pandemia, né? Pelo não controle dessa pandemia. Então nós tivemos, porque presencialmente a gente já tinha esse contato das pessoas virem, dizer que o Elza é uma forma onde eles repensam a saúde, onde eles se sentem bem, onde eles conseguem se avaliar, pensar sobre o seu dia a dia. E aí a gente entra num momento de pandemia, onde que as pessoas estão muito tristes, muito sensibilizadas, às vezes não por uma doença delas, mas da família, dos familiares, do impacto econômico que não foi muito forte, né, dentro dos servidores públicos, mas da sua família, da sua renda, de você muitas vezes estar tendo que complementar outros familiares que ficaram sem renda. Então tudo isso a gente vai poder um pouco ter como resposta com essa pesquisa que a gente fez do Elza Brasil. Grandes serão os impactos tanto a curto quanto a longo prazo em consequência da pandemia de Covid-19. Tendo em vista avaliar esses impactos principalmente na saúde mental, no controle das doenças crônicas e nos seus fatores de risco, o Elza Brasil promoveu uma etapa de coleta de dados durante esse período. Dentre eles, dados referentes ao consumo alimentar dos participantes. É um trabalho de bastante responsabilidade que a gente faz com muito afinco, com muito cuidado, né? Porque a gente tem uma relação com esses participantes que é um casamento longo, né? Já se vão 13 anos quase de que a gente iniciou esse contato com os participantes. Então a gente, esse Elza Covid, né, fazer esse estudo propiciou que a gente vivenciasse um pouco o sofrimento das pessoas com as perdas e com a vivência com a Covid, com medo de adoecimento e morte. A gente pôde vivenciar um pouco isso com os participantes, né? Então eu achei assim, bastante interessante, bastante desafiador. Eles nos fazem muitas perguntas, algumas a gente não consegue responder, né? Algumas a gente responde, mas acho importante não ter perdido o contato com eles nesse momento mais difícil. A gente deu apoio, a gente deu suporte na medida do possível quando houve o pedido de socorro por parte deles por conta de alguma perda, algum sofrimento psicológico maior. A gente teve apoio de uma psicóloga que nos ajudou nesse momento, conversou com alguns participantes que disseram que queriam conversar com a gente, né? Então a gente vive o mesmo sofrimento que as pessoas. Nós, por sermos coordenadores, não somos diferentes de todo mundo. Diante do caos, né, que vivemos e que estamos vivendo com essa pandemia, graças ao não controle, né, pelas autoridades, a gente teve um ótimo sucesso. E a gente tem certeza que essas respostas que
que foram dadas vai nos servir principalmente para isso, né? Para saber o quanto que, além de tudo, o quanto que isso pode impactar na sobrevida dessas pessoas, né? Porque uma grande parte delas já convive com uma doença crônica e o quanto que isso impacta depois na sua vida no dia a dia.